Saudação, senhores e senhoras, eu sou Daniel Nonato, obrigado a vocês pela presença, pela paciência, pela sua realidade conosco. Hoje iniciamos com Zé Vicente, pão em todas as mesas. A mesa tão grande, vazia de amor e de paz, aonde é o luxo de alguns, alegria não há. Jamais. A mesa da Eucaristia nos quer ensinar. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato e a gente inicia esse primeiro momento falando de duas coisas que eu acho que não pode deixar de falar. Primeiro, novamente, essa semana nós fomos atacados em nosso blog por um cidadão anônimo usando palavras de ofensa, querendo se propor um combate entre eu e a realidade que eu vivo. Bom, eu acho que a pessoa tem mais do que fazer do que ficar escrevendo, ainda mais anônimo para mim. Bom, recado recebido, mas não publicado. Segundo, a gente pede a você que deixe seu like, seu comentário no nosso canal, porque a gente precisa, não é isso? E a gente também é criticado aí por ter falado duas coisas. Primeiro, ter comentado sobre Preta Gil. Alguém falou, você tem que ficar defendendo. Senhores, eu destaquei e destaco a sua capacidade e a sua resistência ao câncer. Ela é uma mulher que deu exemplo de luta, que fez o seu papel. E a gente tem que valorizar esse tipo de situação, porque quem passa por uma doença como essa, pelo menos eu tive dois grandes amigos que vieram ser vitimados por esse tipo de doença, são situações que a gente sabe como é que faz. Eu confesso que me dói muito lembrar desses meus irmãos em situações que, bem, eu não vou nem lembrar porque dói no coração da gente. Mas o último amigo que faleceu de câncer foi meu amigo Edson Oliveira. Foi em janeiro de 2024. Eu lembro que eu corri para esse cemitério, inclusive fui visitá-lo, depois eu cheguei por atrasado, mas isso me dói muito. E a gente faz essa memória. E a gente, antes de iniciar o Evangelho, quer lembrar que continuamos nessa guerra aí tarifária e nós tivemos nossos deputados levantando bandeira com o nome Faça América Grande de Novo, MAGA. Senhores, nós somos brasileiros, nós temos obrigações, nós temos deveres, É muito triste a gente ter que reconhecer isso. Nós temos que superar, e aí o Lula tem razão, esse complexo de vira-lata. O Bolsonaro conseguiu, a partir do artigo 312, alguém me falou que ele não podia ser preso, que isso era irregular, não, artigo 312. Então, do Código Penal. Então ele está descumprindo esse artigo. Por isso ele está com tornozeleira. Bom, vamos nós, o fluxo voltou a favor, como sempre, eu já comentei isso ontem, mas fazer o quê, né? Vamos nós para o Evangelho do dia. E a gente sabe que o Evangelho de hoje, né, você sabe que há palavras que entram nos ouvidos e saem no outro, e não chegam ao coração. Mas há frases bonitas, versículos decorados, discursos inflamados, mas não verdadeiros, que servem como slogans em nossa caminhada. E na liturgia de hoje, somos convidados, nessa 16ª semana no Tempo Comum, a ler o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 10 ao 16. 10 ao 17, desculpa. E a gente somos colocados diante de uma pergunta que os discípulos fizeram a Jesus. Por que falas ao povo em parábolas? Esse método de falar em parábola não é um método que Jesus inventou. Já havia entre a comunidade dos profetas essa fala de dizer em parábolas. As parábolas não são fábulas infantis nem lições de moral. Elas são frestas, elas são enigmas, elas nos arrancam uma vida automática e nos ajuda a pensar. E nos lançam no terreno do mistério. Como diz lá em Hebreus 4, versículo 12. A palavra é viva, ativa e mais constante que uma espada. Jesus, ao usar o método de Natan, quando diz para Davi sobre o seu pecado perante o seu servo Uías, também quando Isaías usa o termo da vinha estéril, e Ezequiel, que anunciou o juízo final através de imagens, Jesus ele não está aqui querendo inventar um jeito.
Ele apenas usa o mesmo jeito. Porque não se trata de decorar uma história com lição de moral, mas de propor uma conversão a partir de um fato narrado. Por exemplo, os círculos bíblicos na Diocese de Nova Iguaçu, da qual eu sou parte, mesmo que alguém queira negar isso, mas não tem como negar, então, da qual eu sou parte, essa querida Diocese, da qual eu sou filho, ela tem uma marca de contar uma história. Ou seja, não se trata de você, às vezes, entender a palavra de Deus pela palavra de Deus, mas é a partir da sua realidade. Entendeu o que eu estou dizendo? Jesus partiu da realidade daqueles que estavam com ele. Por isso, ontem, ele falava sobre semente. Ou seja, não é só escutar. E o que você deseja escutar? Ou seja, se Jesus vai falar que vocês diretamente, dificilmente alguém ia parar para ouvir. Mas quando ele coloca uma historieta, como te dou um Luciano Bergamin, coloca um fato, isso torna o ouvinte atento. Ou seja, e nós temos, às vezes, um ouvido endurecido de ouvir menos fatos. E, muitas das vezes, endurecemos nossos corações. Atualmente, em nossa sociedade, há muito barulho e pouca escuta. Muita pregação com gritaria e pouca sabedoria ao pregar. Existe muito templo cheio, mas corações vazios. Bíblias abertas nas mãos de muitos, mas a palavra ausente no seu cotidiano. Ou seja, a escuta verdadeira da palavra de Deus exige 3 coisas. Primeiro, o silêncio. O silêncio do próprio ego. Segundo, a humildade em saber que aquilo não é qualquer coisa. É a palavra, é a fonte de Deus. E o terceiro, o desejo de vivenciá-la. Ou seja, a gente vê claramente esse sentido às vezes aqui. Ou seja, os apóstolos, quando perguntam a Jesus o que quer dizer, é porque eles não queriam entender. Ou seja, o reino de Deus, ele não está reduzido a slogans, como eu disse ontem, nem com frases de impacto, frases de efeito. Jesus não é coach, deixamos bem claro isso. Que a gente às vezes coloca aí em alguns textos de rede social, não tem nada. Ou seja, Jesus não quer ter um conteúdo viral. O reino de Deus que ele anuncia é o reino que germina no cotidiano, no dia a dia, ou seja, no silêncio que às vezes nós não queremos fazer, na escuta que nós não temos e também na espera amorosa de um Deus que nos ama muito. Ou seja, a fé que nós temos, ela tem que se transformar em algo real, não em performance em rede social, nem em performance na comunidade. Ou como diz um certo padre que eu ouvi quando eu trabalhei na Colônia de Nova Iguaçu, ele dizia: eu tenho que sapatear no altar para pagar minhas contas. Toda vez que esse padre passava, a gente usava o apelido, lá vem o padre sapateador. A gente não pode transformar nossa fé em espetáculo. Hoje, muitos pregadores são formados em marketing, em propaganda, do que mesmo na espiritualidade, e não tem mística ao lidar com a palavra de Deus. Ou seja, o evangelho de hoje, ele vai dizer: olha, é preciso um coração atento para entender o projeto e a vontade de Deus. A espiritualidade que Jesus nos oferece não é a espiritualidade do algoritmo, rápida, superficial, descartável. Um dia eu ouvi de um amigo do quartel dizendo: por que você não cria um podcast? Eu já tenho. Mas seu podcast tem tão pouca visualização? Eu falei: tem. Mas os que estão ouvindo, escutam de verdade, não estão aqui por causa de modismo. A teologia que nós às vezes queremos, a teologia da prosperidade, ela não aceita esse tipo de parábola. Ela quer fórmulas prontas. A teologia do domínio que alguns pastores pregam, que alguns padres pregam, tentam confundir o reino de Deus com o poder político e moral. Ou seja, não é nada a ver com a proposta de Jesus. A partir da pessoa simples, a partir do cuidado da casa comum, como diria Papa Francisco. Bem, eu vou parando por aqui, porque nosso horário já está dando, mas deixo a vocês a minha saudação, meu obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua presença. Que Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos ser fiéis ao seu amor. Lembrando a todos que a gente também vai já lançar hoje à noite nossa homenagem a Ozzy Osbourne, né, do Black Sabbath. E alguém vai dizer que agora eu sou satânico porque eu gosto de um artista de rock.
Mas vamos nós, deixa o povo falar. Pode me atacar, vai batendo que é bom que a gente cresce. A gente é igual massa de bolo. Eu sou Daniel Nonato. A festa haverá e o povo a cantar aleluia. A festa haverá e o povo a cantar aleluia. As forças da morte, a injustiça e a ganância de ter De ter agindo